Meu nome é Américo, sou o diretor de TI da DataAx Latinoamérica. Agradeço a presença de todos, onde falaremos sobre os aspectos gerais de uma migração de sistema de versões anteriores para o Dataflex 2021. Nós passamos uma agenda relacionada ao que seria falado nessa apresentação. Basicamente, a gente vai falar de ponto de partida, que na realidade dependendo do ponto de partida da versão que você está atualmente, a migração pode ter etapas diferentes, né? Procedimentos diferentes. Então, eu vou falar basicamente das versões, ou conjunto de versões de uma versão até a, a migração para a versão 2021. Melhores práticas. Aqui eu vou falar de alguns cuidados, pontos que tem que prestar atenção no momento em que você vai pensar na migração para a versão 20. A parte de resolvendo erros de compilação. Basicamente a gente vai falar como resolver ou alguns casos, ou basicamente como fazer para que a compilação passe sem erros, mesmo tendo algumas classes antigas ou comandos antigos. A parte de warnings. Os warnings são simplesmente avisos. Esses avisos não impedem a compilação e muito menos a execução da aplicação. Mas o recomendável é que, na medida do possível, se trabalhe esses warnings e vá resolvendo cada um deles conforme o próprio warning sugere, né? Falar um pouco da parte de Unicode, né? Das possibilidades e os cuidados que você tem que ter no momento de fazer a migração. E a mesma coisa para 64 bits. Esses dois, na realidade, não são pontos obrigatórios. Tipo, você não precisa usar Unicode para ir para 2020. Você não precisa compilar 64 bits para ir para a versão 20. Então, são opcionais. Mas, se você for usar Unicode ou compilar em 64 bits, então existem alguns pontos em que você tem que prestar atenção e muitas vezes fazer ajustes em código ou mesmo procurar por componentes que se adequem a essas versões que trabalham com Unicode ou 64 bits. Banco de dados também, na maioria dos casos, o banco de dados atual, se for o DAT, por exemplo, ele vai continuar funcionando. Se você já tiver no banco SQL, também provavelmente vai continuar funcionando. A questão é só se você vai realmente trabalhar com Unicode ou não. Componentes externos também está muito ligado a você trabalhar com 64 bits ou não, ou com Unicode ou não. Se você se você quer simplesmente compilar a sua aplicação da forma que está na versão atual, sem a necessidade de usar Unicode ou ter uma versão 64 bits, provavelmente os seus componentes vão funcionar. No caso de bibliotecas, se você conseguir ou converter ou encontrar uma biblioteca correspondente à versão mais nova, é o mais recomendável.
Então vamos ver cada um dos itens nos próximos slides. Bom, para não deixar passar em branco, algumas recomendações que são gerais. Isso provavelmente todos já devem saber, mas não custa reforçar, que é sempre bom ter um backup dos códigos fontes e da base de dados, né? Isso é de praxe, é padrão. Não faz sentido você fazer uma migração sem ter criado essas cópias antes. Tá? Isso independentemente da versão que você está. Ou se você tem ou não bibliotecas, ou se você usa componentes externos ou não. Mas em todos esses casos é sempre recomendável ter uma cópia antes de iniciar a migração. Outra coisa que a gente recomenda também para a migração, o help do Dataflex sempre vem com instruções. Não deixem de ler as instruções, porque se você deixa passar um detalhe, muitas vezes esse detalhe não é algo que vai gerar erro de compilação ou mesmo erro de execução, mas em um futuro, quando a ferramenta for evoluindo, você corre o risco de algum dos tópicos que foram recomendados que você não fez começar a dar problema mais para frente. Tá? Então é sempre recomendável seguir as instruções que estão no help para migração de cada versão. Lógico, cada versão que você vai migrando tem recomendações diferentes. Tem versões em que você vai ver que a recomendação é só executar o utilitário de migração. Mas em alguns é necessário mais algumas etapas antes ou depois de você executar o utilitário de migração. Aqui eu mostro um quadro só para a gente ter uma ideia de migração a partir de diferentes versões. A gente sabe que a ferramenta vem evoluindo ao longo do tempo, então a cada versão que vai surgindo, ele tem recursos novos, então muitas vezes, se você está numa versão mais antiga e não migrou por um bom período de tempo, você pode ter versões intermediárias que você tem que migrar primeiro antes de ir para as mais recentes. Então, basicamente, o que esse quadro diz é, se você tiver na versão VDF 7, provavelmente você vai ter que passar por 3 ou 4 etapas. Nesse caso, tem 4 etapas, mas considerando que a etapa 3 do Dataflex 19.1 seria algo opcional, mas recomendável. Essa recomendação é só por questões de não deixar um conjunto muito grande de alterações ou ajustes na última versão. 19.1 ele veio com aquele conceito de começar a limpar os códigos obsoletos, então acho que é uma versão ideal para poder fazer uma limpeza do código, troca de classes antigas ou comandos antigos, porque nessa versão é que eles separaram todas as classes e comandos obsoletos em pacotes onde eles colocaram o nome de antigos, né, old, que ainda permite você usar para compilação, mas o recomendável é que tudo que der erro no momento da compilação nessa versão
seja ajustado. Lógico, no mundo real pode ser que isso não seja possível, então ainda ele permite compilar com as classes antigas, desde que você inclua os pacotes corretos. Eu vou comentar sobre isso um pouco mais tarde. Para as pessoas que já estão entre a versão 8 ou a 11, a gente vê que precisaria basicamente de 3 etapas. Ir para 18.2, depois 19, que é opcional, e depois para 20. E para quem está entre 12 e 19, ir para 19.1 e depois para 20. E quem tiver já na versão 19.1 poderia, logicamente, ir para a versão 20. Esse conjunto, essas versões da 7 para 8, ou da 8 depois começando lá na 12 e 19, esses grupos provavelmente são versões que você teria que passar por etapas, porque existiram grandes alterações em termos de estrutura mesmo da parte de workspace, ou novas tecnologias como a parte do CodeJock, alterações tipo na versão 12 de novo na workspace com SWS. Então são versões que vieram com alterações bastante significativas. Então é necessário que se passe por essas versões antes de ir para 20. Lógico que se você abrir o código-fonte, comparar e quiser fazer os ajustes manualmente direto para 20, você consegue, mas é um trabalho que não vale a pena, né? Os assistentes de migração geralmente ajudam em grande parte dessa migração, então o recomendável é sempre seguir essas etapas, seguir as orientações do help e usar os assistentes para a migração. Bom, aqui eu vou falar alguns itens relacionados à migração especificamente para a versão 20. Considerando, logicamente, que dependendo da versão a partir do qual você vai partir, existem etapas e sequências diferentes para a migração, mas o que eu vou colocar aqui é algo mais genérico, né? Começando aí pela cópia dos códigos-fontes, como eu já havia falado, da base de dados, e o uso do assistente de migração. Isso é básico, independente da versão que você esteja. Tá? Code Cleanup, que é a parte da limpeza de códigos. Esse também é um ponto em que muita gente no início pode se assustar, falar, nossa, deu um monte de erro aqui, eu não tenho tempo de corrigir, fazer correções em todas essas classes antigas ou nos comandos antigos. Então, é possível fazer com que na versão 20 você consiga compilar, mesmo usando as classes antigas, mas para isso você precisa dar um use nos pacotes ou de def-await ou de fmac, para que no momento da compilação não dê erro e você consiga compilar e ir corrigindo essas classes ou comandos antigos aos poucos. Em alguns casos, é possível até pegar o pacote que é o old, e dentro desse pacote onde ele inclui as classes antigas, você
limitando as classes, simplesmente comentando elas e vendo quais os erros que você vai receber durante a compilação. E resolvendo cada uma dessas classes por etapa, né? Dessa forma você consegue saber realmente quais as classes que ele considera obsoleta e que vão gerar erros de compilação. Da mesma forma para os comandos, né? Trabalhando nos ajustes essenciais. Eu coloquei um asterisco aqui porque durante as outras telas, basicamente o que for da parte de ajustes essenciais, eu vou comentando. Porque você pode fazer a migração para o 20 e ter a aplicação funcionando da mesma forma, sem se preocupar em usar Unicode ou compilar em 64 bits, mas alguns comandos ou funções para manter a aplicação segura para trabalhar com Unicode 64 bits vão ter que ser ajustados, né? Então, isso independentemente de se você vai usar o Unicode ou não, ou se você vai compilar 64 bits ou não. Por isso que eu chamei eles de ajustes essenciais. Tá? E a parte do Unicode 64 bits. Na realidade, dentro do Unicode 64 bits, ou mesmo desses ajustes essenciais, eles vão estar todos interligados, né? Pode ser que um tópico que eu fale como um ajuste essencial, ele pode estar no Unicode ou no 64 bits, ou mesmo não relacionado a nenhum deles, mas que é uma alteração necessária para a versão nova. Aqui eu só mostro um wizard de migração. Por exemplo, recentemente fiz um teste de migração de uma versão 19.1 para 20, e bastou simplesmente rodar o wizard e ajustar poucos códigos, principalmente relacionados a 64 bits, a parte de ponteiros, mas fora isso ele funcionou normalmente. Então, dependendo da versão que você está, muitas vezes só rodar o wizard é o suficiente. Mas não deixem de ler as orientações no help. É sempre importante, caso tenha algum ponto em que você tenha que prestar atenção. Os pacotes que eu falei aqui dos antigos, que você pode dar um use lá no início do SRC, para evitar que classes antigas ou comandos antigos deem erro de compilação. Tá? Dessa forma você pelo menos consegue compilar na nova versão e ir ajustando os códigos posteriormente, ou por partes, ou fazer tipo uma maratona para realmente corrigir todos esses códigos antigos. Erros de compilação, na realidade está muito relacionado àqueles pacotes antigos, a maioria das vezes os erros são em função disso, mas em alguns casos, por exemplo, quando você tem, por exemplo, nesse erro de compilação de conversão de ponteiro para string, é alguma coisa que nas versões anteriores permitia e nessa já não vai permitir. Então isso vai ter que ser corrigido. Lógico, o erro muitas vezes já vai apontar falando, essa conversão não é permitida. Então, o que tem que ser feito no momento da conversão? Se você não pode converter ponteiro para string, o que eu tenho que usar? Na realidade,
você vai usar o main copy. Mais para frente eu também falo um pouco mais sobre isso no momento em que eu falo de Unicode também. Tá? Os erros do code cleanup, o use para os pacotes antigos deve resolver. A maioria dos erros geralmente está relacionada a classes antigas, tipo dbgrid, dblist, ou pacotes de menu antigo, ou comandos antigos. Né? Aqui eu mostro o que tem no pacote do DFL-PKG. A gente vê que tem os pacotes do DefTable, do DefCellList, menu, são todos antigos. Dependendo se você quer fazer o teste por pacotes, você pode ir comentando esses pacotes. É isso que eu comentei no slide anterior. Dessa forma você consegue ir vendo por classes ou por pacotes o que está obsoleto na sua aplicação. Na FMAC é a mesma coisa, ele tem lá os comandos que são antigos, que numa versão Dataflex Windows ou Web já não deveria existir. Mas como tem muito código que vem de versões antigas, que foram copiadas e simplesmente compiladas no novo, muitos sistemas ainda têm esses comandos, né? E esses também devem ser substituídos à medida do possível. Warnings. A parte de warnings, ele são avisos que não são erros de compilação, mas que são recomendações de alterações ou ajustes, né? Nesse caso, esses warnings, você não precisa corrigir todos eles, mas se possível, é melhor corrigir. E o que eu recomendo nesse caso para migração é que pelo menos os relacionados ao Unicode sejam corrigidos, né? Porque realmente tem algumas coisas, tipo a conversão to OIM to ANSI, é alguma coisa que realmente não vai fazer sentido, porque como o estúdio já vai ser todo Unicode trabalhando com o TF8, essas conversões todas provavelmente não vai fazer sentido. To OIM, to ANSI, mas logicamente é necessário analisar o código, né? Se você estiver lendo um arquivo e esse arquivo estiver em OIM, provavelmente você, ou ANSI, e se você estiver convertendo ele para OIM, por exemplo, antes de jogar para uma base Dataflex, para as versões, para o 20, essa conversão não teria mais sentido, né? Mas não quer dizer que você nunca vai usar conversão para o TF8? Não, dependendo do caso, se você tiver, como o estudo já é o TF8 e você precisa gerar alguma coisa no formato OIM, você teria que usar agora tipo o TF8 to OIM ou o TF8 to ANSI. Acho que não existe uma forma automática de tentar substituir essas conversões sem analisar realmente o código. Então pode dar um pouco de trabalho, mas é algo que é recomendável fazer para poder ir de forma mais segura para a versão 20, deixando ele o que eles chamam de Unicode Safe e 64-bit Safe. Esses erros de warning, eles podem ser habilitados ou desabilitados com esse comando compile level warning, que você pode dizer qual que é o grupo que você quer habilitar, se é todos você, por exemplo, desabilita, depois seleciona só o Unicode e habilita Unicode On. Aí os erros, por exemplo, nesse caso que eu fiz, ele saiu dos 192 warnings para 72,
72 que são os que realmente acho que são importantes de serem corrigidos na migração. Depois, quando você tiver tempo, parte para os outros também, né? Mas nesse ponto, para deixar ele seguro para Unicode 64 bits, esses warnings podem ser listados de acordo com cada grupo de erros. Isso facilita na hora de trabalhar esses warnings. Existe uma configuração na propriedade do projeto que você pode até suprimir. Se você tiver marcado ele para suprimir, lógico, os comandos do compiler level warning não vão funcionar, né? Porque ele não vai mostrar nenhum warning. Mas se você desabilita o suppress, aí sim você consegue enxergar os warnings e trabalhar por grupos de warnings. Unicode, como eu falei, o estúdio agora é todo Unicode, então algumas alterações vão ter que ser feitas para que a gente tenha ele preparado para realmente trabalhar com o TF8, e muitas das alterações são relacionadas à conversão de OIM to ANSI, que você vai ter que analisar o código e converter ele para ou o TF8 to OIM, ou o TF8 to ANSI, ou OIM to TF8 e ANSI to TF8. Comandos ou códigos que se usam getBuff, por exemplo, esses todos de Unicode, a maioria deles entra naquela lista de alterações que são os essenciais. Então, esses são ajustes que você teriam que ser feitos, mesmo que você não trabalhe com o TF8. Tá? Mas ele prepara ele para ser mais seguro quando você trabalha com o TF8. É por isso que ele pede para fazer essas alterações. O getBuff basicamente é trocado por um simples move, o zero type pode ser excluído não precisa mais fazer aquela inicialização das variáveis antes de pegar o endereço. Então, até o comando para pegar endereço, em vez de get address, você vai usar o address off. Tá? Tudo isso no warning, você vai ver que ele já recomenda. Você está usando get address, muda para address off. Então, você vai ver que lá ele já dá uma orientação. Opa. Essa tela apareceu só para mostrar como seria trabalhar com caracteres Unicode dentro do código no estúdio. Tá? Então, ele permite todos esses caracteres aí. Type structure também, que já era uma coisa obsoleta, agora ele recomenda trocar para struct, são variáveis estruturadas, né? Length é alguma coisa que continua funcionando, mas quando você trabalha com o tamanho de uma variável string, que você vai passar por ponteiro para alguma função externa, em que você tem que passar também o tamanho dessa variável string, o tamanho agora que é o TF8 e o tamanho quando era o Unicode, ele é um pouco diferente. Então, dependendo do caso, você vai ter que, em vez de usar o length, usar o size of string ou size of wstring, no caso de trabalhar com algum componente que trabalha com o TF16 em vez do TF8. Mas as outras funções, tipo pos, left, mid, esses outros, eles vão funcionar normalmente. Tá? Aqui eu só mostro a tela onde, em propriedades lá do estúdio, você pode salvar os seus códigos-fontes em OIM em vez de salvar em UTF-8, que é o padrão agora. Né? Esses casos geralmente ocorrem quando você tem que compartilhar o mesmo código-fonte com versões anteriores. Né? Então, você não pode salvar em UTF-8 porque as versões anteriores não vão entender. Então, você pede para ele não salvar e só continuar salvando
como OIM. Tá? Então pode ser que você precise disso se você compartilha o mesmo código-fonte com versões que não entendem o TF-8. A parte de conversão de array handle, que antigamente podia ser convertido para um integer array, isso não é mais possível, porque o handle agora é um tipo ponteiro, né? Então, essa conversão não é mais possível. Então, se você vai se criou um array handle e for mover para um outro array, ele tem que ser do mesmo tipo handle. Né? A conversão de string para ponteiro, que eu já havia comentado, ele pede para substituir isso para um main copy. A sintaxe do main copy tem no help, ou se você digitar main copy no Studio, ele vai mostrar a sintaxe de como trabalhar com o main copy. O the word agora é o integer, então esse caso eu raramente vejo, mas o the word antigamente era um inteiro com um sinal e agora é sem sinal, então o que poderia dar de problema é se alguém estivesse avaliando o the word, se ele é um valor negativo ou não. Então essa condição nunca mais vai ocorrer. Então, se você tiver algum caso assim, talvez tenha que prestar atenção e dar uma revisada no código. ASCII 2 e character, que um retorna o código de uma tabela, no caso antigamente era o ASCII, e o caractere a partir de um número da mesma tabela. Como agora o Studio é Unicode, essa tabela vai ser baseada no padrão Unicode. Então, até a posição 127 dele é semelhante ao do ASCII, mas para outras posições é diferente. Então, se você conta com isso ou faz algum, por exemplo, códigos de encriptação que usam esses códigos da tabela para fazer isso, pode ser que sejam afetados. Talvez tenham que fazer uma revisão. No caso de ter que usar os mesmos caracteres da tabela ASCII, talvez tenha que montar uma tabela ASCII manualmente, pelo menos a partir da posição 127. Tá? Não usar binários em string, então já é uma recomendação. E nesses casos, recomendamos a ponteiro ou o char. E em alguns casos, se precisar usar diretivas de compilação para usar pacotes separados para a versão 20 ou não, pode usar essas diretivas de compilação de acordo com a versão que você quer definir usando um pacote X ou Y. Em alguns casos, principalmente se você trabalha com bibliotecas, é um recurso interessante de usar. Bom, 64 bits. Como eu falei, Unicode, os 64 bits, na realidade não é obrigatório usar, ele um recurso a mais. Então você pode pegar a sua aplicação, compilar e simplesmente não usar Unicode, ou seja, apesar do estúdio ser todo Unicode, o que você vai movimentar dentro de suas variáveis ou para base de dados sempre vai ser caracteres comuns ao OIM, que era o antigo formato que ele usava. Mesma coisa 64 bits, você não precisa compilar 64 bits. Mas, se você quiser deixar os códigos preparados para isso, você tem que tomar alguns cuidados. Antigamente, ponteiro e inteiro, você poderia usar os dois da mesma forma, mas agora ponteiro e integer, principalmente se for para 64 bits, você não vai poder trabalhar porque o inteiro não vai poder pegar endereços e guardar endereços de 64 bits porque ele não tem tamanho suficiente.
Então, novos tipos, tipo LongPTR e o LongPTR foram criados, que são ponteiros semelhantes ao address. Foi também criada uma diretiva de compilação para definir se quando for 64 bits ou não. Muitas vezes, se você vai para 64 bits, eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre componentes externos, mas você precisaria ter componentes trabalhando com a mesma plataforma, 64 bits, senão não vai funcionar. Então você pode usar essa diretiva de compilação para definir se você vai usar um componente externo de 64 bits ou não. Aí permite você, por exemplo, compilar uma aplicação tanto em 64 quanto 32 bits, apesar de estar usando componentes externos. Então você usa essas diretivas para dizer, quando é 64 bits eu quero usar um componente 64 bits. Tá? A parte de structs, no caso de ir para 64 bits, essas estruturas, em muitos casos, quando você fala com componentes externos, ou talvez tenha que padronizar isso para fazer o padding ou alinhamento que geralmente outras linguagens fazem em variáveis estruturadas, né? Que nada mais é do que pegar a estrutura, dentro da estrutura identificar o maior campo e ir ajustando todos os outros campos para o mesmo tamanho, mantendo todos os campos dentro da estrutura com basicamente o mesmo tamanho, né? Isso é para fazer com que qualquer pesquisa ou utilização da estrutura seja mais otimizada e ele não precisa se preocupar com esse tamanhos de variáveis diferentes dentro da estrutura. Em propriedades de projeto, você tem a opção de definir como é que seu exe vai ser gerado, no caso de 32 ou 64 bits, se você vai ter um sufixo ou não. Geralmente, por padrão, 32 bits vem sem sufixo e o 64 bits vem com um sufixo 64. Então, compilando na versão 64, você vai ver que ele vai gerar um exe com o 64 no final. Né? Isso só não vai acontecer na web, que ele vai gerar sempre o mesmo exe, webaf.exe. Aqui no estúdio também, na barra de ferramentas, você tem a opção lá para selecionar se você quer usar 32 ou 64 bits. Tá? Ou seja, se você seleciona 32 bits e a hora que você compila, ele vai compilar uma versão 32 bits. E se você selecionar 64 bits, ele vai compilar uma versão 64 bits. Tá? Aqui é um exemplo de struct, onde se usa diretivas de compilação para definir alguns campos adicionais ali, que nada mais é do que campos que são inseridos para deixar todos os campos ou toda a estrutura do struct com o mesmo tamanho. Na parte de banco de dados, como eu falei, se você estiver, por exemplo, usando base de dados Dataflex, lógico, ele vai continuar funcionando porque o driver para Dataflex já faz a conversão automaticamente. Então, não tem problema. Lógico que se você tentar jogar algum valor, caractere Unicode para base de dados da DAT, ele vai gravar, mas caracteres que ele não reconhece você vai acabar perdendo ou ele vai converter para um caractere estranho que não vai fazer sentido. Então, se você não usa nenhum caractere especial Unicode,
ele vai continuar funcionando da mesma forma. Para bancos de dados não Dataflex, SQL, padrão SQL também, ele continua funcionando. Provavelmente você migrando vai estar trabalhando com uma versão mais nova do Connectivity Kit, mas independentemente disso, você pode trabalhar com o banco usando uma conexão em um driver em 32 ou 64 bits. Tá? No caso de banco de dados, se você realmente for trabalhar com aqueles caracteres especiais do Unicode, um emoji, ou idiomas diferentes, sei lá, um grego, um árabe, ou um caractere de ideograma japonês ou chinês, você teria que fazer um ajuste na base de dados também, mesmo sendo SQL. Você tem que usar campos compatíveis com o Unicode, né? No caso de, por exemplo, de MS SQL, é o nvarchar ou nchar, o TF8 MD4 para MySQL ou o TF8 no DB2. Então, se você realmente vai trabalhar com informações Unicode, você tem que fazer esses ajustes nos campos das tabelas do seu banco de dados. Em alguns casos em que a conversão do banco DAT foi feita com formato OIM para banco SQL, esse ajuste dos campos para campos Unicode, o TF8, ele não vai poder ser feito diretamente, né? Na verdade, você teria que fazer essa conversão para ANSI primeiro e depois para Unicode, né? Senão ele vai dar erro. O DAT ou Bitriv, eles vão continuar funcionando, só que sem poder usar parte do Unicode, né? E quando você trabalha com Unicode, a parte de ordenação também muda completamente, não só em relação ao banco de dados, mas os dados, por exemplo, que você quer ordenar dentro de um array, por exemplo, você pode usar esse def locale code para definir qual é o colete que você vai usar para fazer essa ordenação. Deixa eu mostrar aqui. Por exemplo, aqui eu tenho um código que ele recupera a configuração regional, guarda o def locale code atual, configura para a configuração regional, depois faz o sorting do array e depois volta o, o, o local def locale code para a configuração inicial. Então aí você consegue trabalhar a ordenação. A ordenação de dados com informação em UTF-8, Unicode, né? Então, esse def locale code é usado para você dizer o que você vai usar de padrão para fazer essa ordenação. Tá? Aqui também, no caso de mudança de tipos de campos dentro da base para aceitar Unicode, você pode fazer isso automaticamente, criar um programa, um código para ler as tabelas e dependendo do tipo de campo, você fala, eu quero mudar esse campo para esse outro tipo. Então é possível você fazer criar um método. Esse procedimento eu copiei basicamente do help, é só uma parte dele, né, mas você poderia usar ele como exemplo para poder fazer os ajustes dos campos para aceitar
o TF8. Aqui eu vou falar um pouquinho só da parte de componentes externos, ou bibliotecas, né, que envolvem aqui DLLs, OCX, ActiveX, com provavelmente tudo que você usa até esse momento é 32 bits. Então, se você for continuar compilando a aplicação em 32 bits, provavelmente a maioria desses componentes vai funcionar. Por exemplo, mesmo com Crystal Reports ou coisas antigas que a gente já não tem o drive para as versões mais recentes, ele continua funcionando, desde que você compile 32 bits. Mas se você pensa em compilar 64 bits, então a regra básica é ter todos os componentes externos com uma versão em 64 bits também. Ou seja, se você realmente vai compilar 64 bits, tem que analisar quais tipos de componente você usa, se é uma impressora específica, um equipamento específico, e ver se para todos esses componentes externos você tem uma versão 64 bits. Se não, né, não tem como você compilar 64 bits e ter sua aplicação toda funcionando. Não tem como misturar 64 com 32 bits. Bibliotecas, a mesma coisa. Você tem que ter a biblioteca para a versão correspondente da versão do Dataflex que você está usando. Em alguns casos, você mesmo pode fazer a migração, né? Se a biblioteca é uma biblioteca criada no Dataflex, então você mesmo pode compilar e gerar a versão da biblioteca na versão que você precisa, ou se for de um terceiro, mais adequado é solicitar uma versão mais nova para o seu fornecedor. Tá? Para alguns componentes externos, principalmente do próprio Windows, que você acessa algum recurso via uma DLL, alguma coisa desse tipo, você vai ver que geralmente o Windows trabalha com o TF16. Então, se você precisa passar algum parâmetro string para esse tipo de componente externo, provavelmente você vai precisar passar em UTF-16. Então, existe novo tipo chamado WString, que ele já é no padrão, ele já converte automaticamente o valor que você joga dentro dele para o TF-16. Então, se tiver, por exemplo, uma DLL em que você acessa uma função e essa função é uma versão que é o W, que é o TF-16, você precisaria passar o parâmetro usando o WString. Né? Em vez de usar uma string normal, usar o WString. Isso é recomendável você fazer, ou usar o WString só para casos em que você trabalha com um componente externo. Porque se você começar a usar WString em outros locais, por ele internamente fazer conversões, ele pode ser mais lento que usar a string, simplesmente string. Então, se não tem necessidade, o recomendável é sempre usar uma string normal. E usar o WString só quando você precisa realmente usar uma string no TF-16. Geralmente é para quando você conversa com algum componente externo. Né? No Dataflex, geralmente quando você acessava DLLs, você pegava as funções no padrão A, né? Em vez de
de ser, eu acho que eram funções que o Dataflex poderia acessar e entender, usava o mesmo padrão em que o Dataflex poderia se comunicar com o componente. Para as novas, ele já recomenda usar as versões W. Então, você teria que acessar e passar os parâmetros, quando tiver parâmetro string, no formato TF16. Para algumas funções já definidas dentro do próprio Dataflex, que muitas vezes ele já expõe essas DLLs, algumas funcionalidades dentro de algumas DLLs, ele tem o que chamam de wrapper functions, que são funções que, como foram definidas dentro do pacote do próprio Dataflex, ele muitas vezes permite chamar a função sem se preocupar se é W ou não, porque você chama pelo nome, passa a variável string normal, mas internamente ele acaba convertendo. Ele faz esse trabalho já por você. Então, para esses casos, você não precisa passar o parâmetro como W string, porque internamente depois ele faz a conversão. Tá? Bom, esse foi o básico da parte de migração. Os pontos assim, mais interessantes ou que são os mais necessários para fazer a migração, acho que foram abordados, mas qualquer coisa você pode ter mais informações ou indo para o fórum ou no site do For Developers, onde a gente tem também uma matéria já falando sobre migração, acho que são 2 ou 3 edições falando só da parte de migração para versão 2020-21. Então, você vai ter bastante material que já está em português também. E o Learning Center também. Lá existe um curso relacionado à parte de migração e aborda todos esses tópicos, só que com mais detalhes e com exemplos de códigos. Então você pode consultar também para ver a migração e os diversos aspectos e pontos onde você tem que prestar atenção para poder fazer a migração. Bom, acho que é isso. Eu vou deixar aberto para perguntas. Uma falando sobre APIs. API ou componente externo, qualquer um deles, na realidade, se você já usa, você tem grande possibilidade de poder usar o mesmo componente, mas desde que compile em 32 bits. Se você for compilar em 64 bits, vai ser necessário uma versão 64 bits. A Unicode 64 bits já tinham na versão 19.1? Não. Unicode 64 bits é só na versão 20. O que tinha na 19.1 é só a parte do code cleanup, que é separação dos pacotes de classes antigas e comandos antigos, mas não tinha 64 bits nem Unicode. Unicode é só na versão 20. Performance em relação à versão 20, por ser 64 bits, teoricamente, ele seria um pouco mais veloz, mas num ambiente com servidor virtual, não sei dizer porque eu não li nada a respeito e nem lembro de algum teste feito nesse sentido.
seria... Outra pergunta, seria possível migrar para a versão 20 sem precisar converter e se preocupar com essas questões de Unicode? É possível você migrar uma aplicação de versão anterior para 20, fazendo aquelas correções de erros de compilação e pelo menos os warnings de Unicode para 20, na realidade sem realmente usar o Unicode, né? Ele fica só preparado para ser mais seguro para o Unicode, mas se seu código nunca usou o Unicode, provavelmente você não está usando, você não precisa, por exemplo, ajustar a base de dados para guardar Unicode, ou se você usa DAT, ele não vai poder guardar Unicode, não precisa migrar para um banco, porque você, apesar de ter a ferramenta preparada para usar Unicode, você não está usando, então não teria problema. É a mesma coisa 64 bits, você tem a possibilidade de compilar 64 bits, mas você pode simplesmente não compilar, só compilar 32 bits, né, que é até o ponto onde a maioria das pessoas chega. E para ir para 64 bits, se você quiser compilar 64 bits, então são aqueles detalhes. Se você não usa nenhum componente externo, provavelmente você vai conseguir compilar sem problema. Se usa componente externo, todos eles têm que ter uma versão 64 bits para você poder compilar 64 bits. Continua compilando 32 bits? Sim, você tem a opção de compilar em um ou outro. Não tem problema. Temos bastante rotinas que utilizam dbgrid e dblist. Seria possível... Sim, mesmo tendo classes antigas, ele vai permitir você compilar na versão nova. Lembra que eu no início mostrei o use para aqueles pacotes antigos, o old dfelent e o old fmac? Se você tiver comandos antigos, você vai ter que dar o use para o old fmac. Se você tiver classes antigas, para o dfelent, old dfelent. Aí ele vai permitir você compilar e rodar a aplicação sem problema. Deixa eu ver aqui. Para Dataflex 20, o padrão é o Unicode. Então, se você tem tabela de caracteres, tipo aquela tabela ASCII, onde você recuperava o código pelo método ASCII ou character, ele vai se basear no padrão do Unicode. Então, se você faz alguma coisa que, por exemplo, se você trabalhava com um script que usava a tabela ASCII no padrão ASCII, tabela ASCII 2, e agora você fizer a mesma coisa no Unicode, você vai ver que até o 127 ele vai retornar igual. A partir daí vai retornar diferente. Então, pode ser que algumas rotinas de código que usam esses recursos, como uma criptografia, ele tenha que ser revisto. Ou você faz um ajuste, já que você vai ter uma base de criptografias, por exemplo, já criadas anteriormente, você talvez tenha que criar um equivalente de tabela ASCII no padrão da tabela ASCII 2 lá. Basicamente retornar a partir do 127 os mesmos códigos que ele retornaria numa tabela ASCII normal. A parte de conectividade na versão nova é que, por exemplo, o Studio é 64 bits. O Studio em si é 64 bits. Então, a hora que você vai trabalhar com um banco de dados, o driver que você vai usar para o Studio conectar sempre tem que ser uma versão 64 bits.
Mas não quer dizer que você, por o estúdio ser 64 bits, você tenha que trabalhar sempre com 64 bits. Você quer compilar 32? Você pode. Então, para a versão 32 bits que você vai compilar, aí você precisa ter um driver da versão 32 bits para poder acessar. Então, geralmente você vai trabalhar sempre com dois drivers, um para o estúdio e outro para a versão 32 bits, se você precisar. Eu acho que é isso. Bom, se tiverem mais perguntas ou perguntas que não foram respondidas, vocês podem encaminhar posteriormente. Agradeço aí a presença de todos e que possam fazer, ou pelo menos iniciar um projeto de migração dos seus sistemas. E precisando de qualquer ajuda, estamos aí. Muito obrigado.